Na manhã deste domingo, aqui em uma chácara em Paraíso do Tocantins, na região sul, aconteceu uma reunião do Partido Progressista PP, que tem como presidente estadual o deputado federal Lázaro Botelho, que contou com grandes líderes, representando o Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito de Porto Nacional, Paulo Mourão. Tivemos também representando o prefeito Carlos Amasta, o ex-secretário de Relações Institucionais, Tiago Andrino, e diversos líderes de todos os partidos que prestigiaram aqui a posse do novo presidente da Comissão Provisória do Partido Progressista aqui em Paraíso do Tocantins, o advogado e agropecuarista Paulinho Sabino. A gente também conversou com o ex-prefeito de Porto Nacional, ex-deputado federal, Paulo Mourão. Ele que fala desse encontro, das oposições aqui no estado do Tocantins, o momento político que passa também o estado do Tocantins, renúncia do vice e também do governador Siqueira Campos. Paulo Mourão, hoje o Tocantins está se articulando, as oposições rumo ao Palácio Araguaia. O PT, seu partido, como é que está sendo as estratégias com relação a esse momento político do estado? Eu acho que não é só as oposições de partidos políticos. Acima de tudo é da cidadania. A sociedade tocantinense precisa se levantar num processo de discussão ampla, porque é inadmissível que um estado que se encontra na situação que está o estado do Tocantins, endividado, funcionário público em greve, com dívidas imensas a fornecedores, superou a lei de responsabilidade fiscal no que se diz respeito a receitas líquidas e pagamento de funcionário. É uma situação caótica, os hospitais não funcionam, o povo abandonado, o Estado não gera emprego, o Estado não tem nenhuma política pública de amparo aos trabalhadores, não tem apoio à agricultura familiar, não tem apoio à juventude, e o governador e o vice-governador se acham no direito de renunciar ao mandato para poder darem o governo ao filho do atual governador. Isso tudo sem discutir com a sociedade. O Estado cria uma situação hoje não só de fragilidade de gestão, mas o Estado entra num processo hoje muito grave de conceituação da sociedade e principalmente dos investidores. Hoje o Estado se encontra numa situação grave, jurídica, administrativa, e esse cidadão renunciou ao mandato sem nenhuma discussão com a sociedade. É lamentável. Então é preciso que a sociedade se levante num processo de protestar, de discutir e de discutir também alternativas. Hoje eu visito aqui ao nosso amigo Carlos Wagner Milhome, visito aos companheiros e amigos de Paraíso com o nosso amigo Robertinho, o presidente da Federação das Indústrias, o deputado Lázaro Botelho, e o Partido dos Trabalhadores faz esforço, soma ações no sentido da cidadania poder se levantar contra esse tipo de política ordinária que tem sido praticada no estado do Tocantins e levado o estado a essa situação de falência, a essa situação de desconforto e de preocupação da sociedade como um todo. É lamentável que a gente possa hoje estar discutindo desta forma. Poderíamos estar aqui falando das riquezas do estado, dos projetos que possam dar sustentabilidade, desenvolvimento, garantia aos jovens tocantinenses, aos jovens paraisenses, e lamentavelmente estamos falando dessa situação que é grave que se encontra o Tocantins, de desequilíbrio, de desconfiança do setor privado, sem nenhuma segurança jurídica. O Estado hoje não dá segurança jurídica a nenhum empresário que venha aqui investir, gerar emprego, desenvolver o Estado. Então o que nós precisamos é somar esforços, partidos políticos, cidadão, cidadã, jovens, homens e mulheres, para mudarmos essa triste realidade que hoje vive o estado do Tocantins. Eu vejo que é, sem dúvida alguma, uma necessidade do Estado ter um candidato a governo do naipe do Roberto Pires. É um rapaz trabalhador que tem várias empresas administradas por ele, com muito sucesso, e isto prova que o povo do Tocantins precisa de sangue novo na sua administração. Roberto é um administrador jovem, corajoso, independente
e ele tem, pelas reuniões que a gente tem visto, uma aceitação popular das mais altas dentro do estado de Tocantins. Em todas as reuniões que eu já participei do Roberto Pires, reuniões sem anúncio, sem convite, sem nada. Reunião de família. A gente consegue ver público que eu nunca vi em outras reuniões de políticas anteriores que eu já frequentei. Pedro, você foi subsecretário da Indústria e Comércio. Você se afastou, né? Em qual razão? É o seguinte, o governador Siqueira Campos continua sendo meu amigo, eu gosto demais dele, mas o governador Siqueira Campos, ele é companheiro mesmo quando ele está em cima do palanque. Quando ele desce do palanque, ele não é aquele companheiro que ele é quando a gente está fazendo a campanha, quando a gente está trabalhando. E desta forma, eu acho que nós estamos numa democracia que cada pessoa tem o direito de escolher o melhor projeto político. E hoje, para mim, o melhor projeto político não é mais o projeto político do PSDB, do governador José Wilson Siqueira Campos. E como é que você analisa hoje o Roberto Pires como um pré-candidato a governo, encabeçando essa terceira via? Eu vejo o seguinte, as articulações estão começando, nós ainda temos muita coisa para fazer, mas está muito fácil, a aceitação é muito grande, o povo quer mudanças e na medida que a gente for fechando as articulações, sem dúvida alguma, o estado do Tocantins ganhará um governador novo, com sangue novo e com mentalidade administrativa bem atualizada. Como é que você analisa hoje essa evolução do partido aqui no Tocantins, deputado? Olha, nós estamos, como você mesmo disse, fazendo visitas em todo o estado do Tocantins. E aqui no Paraíso do Tocantins, uma cidade próspera e cidade que tem uma população politizada. E hoje nós estamos vendo aqui a transmissão desse cargo como presidente do partido aqui na cidade de Paraíso do Tocantins, ao Paulinho. Paulinho, que é bem ligado aos empresários, tanto os empresários rurais como os empresários aqui urbanos. E eu tenho certeza que com essa união com o Paulinho, eu tenho certeza que o partido vai crescer aqui em Paraíso. E hoje aqui apresentando já o nosso pré-candidato a governador, Roberto Pires, que também é empresário, que conhece aquilo que o Estado precisa, a falta de estrutura e de apoio aos empresários para que eles possam se instalar aqui no governo, aqui no Estado do Tocantins. E hoje ele já como presidente da Fieto, a ligação que ele tem com esse empresariado brasileiro, eu tenho certeza que ele tem facilidade de trazer grandes empresas para se instalar aqui no Estado. O Estado não precisa de ser o maior empregador, ele precisa de ser um grande gestor. Quem tem que ser o grande empregador são as empresas, para dar emprego para a população, para os jovens que estão aí se preparando e muitas vezes tendo que sair para ir pedir emprego em outro estado. Nós precisamos de industrializar o nosso estado e fazer com que os nossos jovens se empreguem aqui mesmo. Eles estão se preparando e com isso tem que ficar aqui na nossa região. E o Roberto Pires, esse empresário que nunca foi político, mas que está vendo essa necessidade de gestão nesse sentido no nosso estado. Além de ter que cuidar bem da saúde, da educação, da segurança, mas de dar essa alavanca, dar esse crescimento nessa área industrial do nosso estado. É quem vai gerar mais renda para o estado e o número de emprego. Com isso, deixando de o estado ser um grande empregador, um cabide de emprego, ele passa a ser apenas o gestor com as pessoas suficientemente necessárias para gerir. As prefeituras também, tendo essas empresas instaladas no estado, elas vão deixar de ser aquele grande empregador, porque hoje as prefeituras estão lotadas de funcionários que não sobra recursos para ser implantado na saúde, na infraestrutura que os municípios precisam. Então isso é a grande carência que eu vejo no estado. E o Roberto Pires, eu vejo nele todas essas qualidades e a facilidade de trazer esses empresários para se instalar no nosso estado. Como que você analisa hoje esse encontro do Partido Progressista aqui em Paraíso do Tocantins? Acho que esse é um momento muito importante. Eu acho
que está chegando próximo da convenção. Os prazos eleitorais agora acabaram, a gente já viu o desfecho da movimentação do governo Siqueira Campos. A gente vem percebendo as movimentações da senadora Cátia Abreu no PMDB, as coisas estão ficando claras. Do nosso lado já estava. Roberto Pires é uma candidatura viável, uma candidatura que tem o sentimento do povo, de um empresário indignado, que também, assim como todo o povo do Tocantins, quer uma grande mudança, assim como o prefeito Amasta fez. E como nós lá em Palmas experimentamos de perto como é apresentar uma proposta desse tipo que o Robertinho quer apresentar, projeto alternativo, eu estou mais do que confiante. Eu falei para o Robertinho, o prefeito Amasta disse, que nós não temos dúvida que a hora que ele botar o pé na estrada, olhar na cara de cada um, conversar com a sociedade sem medo, porque ele não tem nenhum tipo de rejeição. Eu acho que nós vamos fazer uma grande virada no Tocantins, levar essa eleição para o segundo turno e, se Deus quiser, o Robertinho vai ser o nosso governador. Tiago, outra questão também. Como é que você analisa o momento político do estado do Tocantins, seja no cenário político, como também administrativamente, com essa renúncia do vice-governador e também do governador Siqueira Campos? O partido está analisando, né? Havia uma previsão sobre isso, a renúncia do vice antes do governador mostrou que foi um movimento muito delicado para eles, parece que teve algum tipo de desconfiança, porque senão teriam renunciado juntos. Mas quem perde é o Estado, né? O Estado elegeu o governador Siqueira Campos uma grande esperança de fazer o seu último mandato. Ele agora volta a uma eleição direta. Eu acho que para o empresariado, para quem quer investir no Tocantins, cria um sentimento de instabilidade, o que não é bom para os negócios, para o crescimento do Estado. Mas o partido ainda não avaliou. Eu acho que o mais importante agora é o PP, o PCdoB, o PSL, o PT, esse campo que a gente está construindo, fazer uma boa reunião para avaliar e definir a nossa estratégia. A gente vai fazer o nosso compromisso com o povo sem muito também atacar adversários, né? Uma campanha que eu acho que o ataque vai ser entre esses dois grupos, siqueiristas e antisiqueiristas. Como nós não somos nem siqueiristas nem antisiqueiristas, nós queremos discutir o Tocantins. Eu acho que para esse caminho que a gente está, a gente tem que mais organizar nossa casa para poder fazer o nosso trabalho. E neste domingo, quem esteve em Paraíso do Tocantins foi o pré-candidato a governador do estado, Robertinho Pires, do PP, ele que é presidente da FIETO. Roberto Pires, o estado hoje conta com um orçamento de 5 bilhões de reais anual. Você que já pregou nessas suas andanças pelo estado do Tocantins, a questão da industrialização do estado do Tocantins. Com esse orçamento e mais empresas que serão instaladas aqui no estado do Tocantins, você vê o estado do Tocantins com essa possibilidade de crescimento? O estado tem muita... É um estado que eu entendo que seja bastante interessante para se investir. O estado tem muitas potencialidades, terras férteis, tem uma ferrovia que está acabando de ser implantada, que fica fácil de escoar os produtos industrializados aqui, também produzidos no agronegócio. Então é um estado que eu vejo que as pessoas virão para o Tocantins com bons olhos. Agora, a respeito do que você falou do orçamento do estado, o estado é o que mais cresceu nos últimos anos, dentre os 27 da União. Então o estado cresce aqui a nível de China. O que deve ser implantado são políticas públicas que facilitam a atração desses capitais, dessas empresas para se instalar aqui do estado. Eu acredito que com políticas públicas mais focadas, a gente vai facilitar a industrialização do nosso estado. E é bom falar que quando tem uma indústria forte, ou uma cidade, um estado, ou um país que tem uma indústria forte, ela alavanca outros segmentos, como o comércio, como o serviço, enfim. Robertinho, outra questão também. Hoje você está prestigiando aqui essa posse, vamos dizer posse, dessa comissão provisória do Partido Progressista aqui em Paraíso, esse agropecuarista, também advogado de formação, Paulinho Sabino, esse jovem que também entrou agora na política. É uma mudança significativa com relação a que o anseio da população do estado do Tocantins. Como que você analisa também esse envolvimento do Paulinho como presidente do seu partido aqui em Paraíso do Tocantins? Eu fico muito feliz do Paulinho estar assumindo hoje a presidência do PP aqui, o companheiro que estava aí, o Carlos, já vinha fazendo um bom trabalho, mas o Paulinho ele está entrando na política da mesma forma que eu estou entrando. Ele é um empresário realizado na sua profissão, como eu também sou, mas por entender que ele pode dar uma contribuição para o nosso estado, é o estado que a gente escolheu para viver, escolheu para criar os filhos, e a gente entende que podemos contribuir para o nosso estado de forma positiva. Me alegra muito pessoas como o Paulinho estar somando esse projeto.